Imagine um mundo onde cada rota comercial, cada porto estratégico e cada container transportado pelos oceanos fazem parte de um grande jogo de xadrez. Esse jogo não é apenas sobre mercadorias, mas sobre poder. E nos bastidores, uma disputa, silenciosa, mas brutal, está em curso: a luta pelo controle do comércio mundial. Se você acha que essa batalha é algo novo, pense de novo. O domínio das rotas comerciais sempre foi a chave para o crescimento e a supremacia das grandes potências. Foi assim com o Império Britânico, com os Estados Unidos no século XX e agora com a China. Mas, ao contrário das guerras militares do passado, essa nova disputa acontece de forma muito mais sutil, através de investimentos bilionários, aquisições estratégicas e uma rede de influência que se espalha pelos portos mais importantes do planeta. Mas o que está em jogo? Trilhões de dólares no comércio global e o futuro das economias nacionais. No centro dessa disputa, vemos um padrão claro emergindo: a China expandindo agressivamente seu domínio sobre a infraestrutura comercial global, enquanto os Estados Unidos e seus aliados tentam reagir antes que seja tarde demais. Mas como a China conseguiu avançar tanto nesse jogo? Como suas aquisições de portos e rotas comerciais ao redor do mundo mudaram completamente o equilíbrio de poder? E, mais importante, o que isso significa para o futuro da economia mundial? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos bastidores dessa batalha silenciosa e entender como a China está moldando o futuro do comércio global e por que isso pode afetar diretamente sua vida. Se há algo que diferencia a China nessa disputa global, é sua estratégia de longo prazo. Enquanto o Ocidente frequentemente age de forma reativa, Pequim trabalha com um plano meticuloso, implementado ao longo de décadas. E no centro desse plano está a nova Rota da Seda, um dos projetos mais ambiciosos da história recente. Lançada oficialmente em 2013 pelo presidente Xi Jinping, essa iniciativa é muito mais do que um simples plano de infraestrutura. Trata-se de uma teia de investimentos que liga a China a dezenas de países, através de portos, ferrovias, rodovias e corredores comerciais estratégicos. Para entender o impacto disso, basta olhar para os números. Até agora, mais de 150 países já assinaram acordos relacionados à nova Rota da Seda, movimentando trilhões de dólares em investimentos. Mas não se engane, isso não é apenas sobre desenvolvimento econômico. A China utiliza esse projeto para aumentar sua influência global e garantir que o comércio mundial passe, direta ou indiretamente, pelo seu controle. E como ela faz isso? Primeiro, por meio da aquisição e administração de portos estratégicos. Hoje, empresas chinesas possuem ou operam portos em locais-chave, como Grécia, Paquistão, Sri Lanka, Djibouti e até mesmo no Brasil. Esses portos funcionam como peças fundamentais no tabuleiro geopolítico, permitindo que a China controle o fluxo de mercadorias em algumas das rotas mais movimentadas do mundo. Além disso, há a armadilha da dívida. Muitos países que aceitam os investimentos chineses acabam se endividando a níveis insustentáveis, o que dá a Pequim um poder de barganha gigantesco. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu no Sri Lanka, onde o governo, incapaz de pagar sua dívida com a China, foi obrigado a ceder o porto de Hambantota em um arrendamento de 99 anos para uma empresa estatal chinesa. A cada novo porto adquirido e a cada novo país que entra para a nova Rota da Seda, a China consolida seu domínio silencioso sobre as rotas comerciais globais. E essa estratégia, aos poucos, está transformando a balança de poder econômico e geopolítico. Mas como o Ocidente está reagindo a isso? Os Estados Unidos e seus aliados ainda têm chance de conter essa expansão? Juntos, vamos explorar como as grandes potências estão tentando resistir ao avanço chinês. E por que isso pode não ser suficiente?
Diante do avanço da China no domínio do comércio global, o Ocidente sabe que irá reagir, e rapidamente. Mas aqui está o problema. Pequim não está usando táticas tradicionais de confronto, como guerras militares ou embargos diretos. Em vez disso, aposta no poder econômico e na dependência financeira para expandir sua influência. Isso colocou os Estados Unidos e seus aliados em uma posição delicada, forçando-os a buscar novas estratégias para conter a ascensão chinesa. Uma das principais respostas veio na forma de avaliações e restrições comerciais. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, aplicou uma série de medidas contra empresas chinesas, especialmente no setor de tecnologia. A Huawei, gigante das telecomunicações, foi um dos principais alvos, com restrições severas que praticamente excluíram o mercado americano e dificultaram seu acesso a semicondutores avançados. Além disso, Washington impôs barreiras para limitar o acesso da China a chips de ponta, essenciais para a inteligência artificial e a indústria militar. Outra estratégia foi o fortalecimento de alianças comerciais alternativas. Um dos exemplos mais evidentes foi o lançamento da Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global, uma iniciativa liderada pelo G7 para tentar oferecer uma alternativa à nova Rota da Seda. O objetivo é fornecer financiamento para projetos de infraestrutura em países emergentes, sem que esses governos precisem recorrer a empréstimos chineses. No entanto, o grande desafio aqui é competir com o alcance e os recursos massivos que Pequim já investiu. Além disso, os Estados Unidos também buscaram reforçar alianças militares e econômicas em regiões estratégicas. O AUKUS, Acordo entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, foi criado para conter a influência chinesa no Indo-Pacífico, garantindo que o Ocidente mantenha uma presença forte na região. Da mesma forma, o Quad, aliança entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, tem intensificado sua cooperação para limitar o domínio chinês no comércio marítimo. Apesar dessas iniciativas, o grande problema é que a China já consolidou sua presença em muitos países. Enquanto o Ocidente tenta reagir, Pequim continua expandindo sua influência econômica, garantindo que cada vez mais nações dependam de seu comércio, tecnologia e investimentos. A grande questão é: isso será suficiente para impedir o domínio chinês? Ou estamos caminhando para um futuro onde a China se tornará a maior potência econômica do mundo? A seguir, analisaremos os possíveis cenários e o que isso significa para o futuro da economia global. Se olharmos para os dados, a China já ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Sua capacidade de produção e sua influência sobre cadeias de suprimentos globais fazem com que muitos governos simplesmente não possam se dar ao luxo de cortar laços com Pequim. Mas isso não significa que o jogo já está ganho. Existem 3 cenários principais para o futuro da economia global. Primeiro, domínio chinês total. Neste cenário, a China continua expandindo sua influência e, dentro de 1 ou 2 décadas, se torna a maior potência econômica do mundo. O yuan pode começar a desafiar o dólar como moeda de reserva global, e o Ocidente perde sua posição de liderança. Isso daria a Pequim um controle sem precedentes sobre o comércio internacional, a tecnologia e até as regras do jogo econômico. Segundo possível cenário, equilíbrio de poder. Aqui, os Estados Unidos e seus aliados conseguem estabilizar a situação e impedir um domínio absoluto da China. Com análise, alianças estratégicas e novas políticas industriais, o Ocidente consegue frear o crescimento de Pequim e manter uma ordem global mais equilibrada. Isso dependeria de uma ocorrência muito mais coordenada e rápida do que vendemos hoje. Terceiro e último cenário: colapso da China. Embora improvável,
Esse cenário não pode ser descartado. O país enfrenta desafios internos significativos, como uma crise no setor imobiliário, o aumento da dívida pública e uma preocupante queda na taxa de natalidade. No fim das contas, o que estamos testemunhando pode ser o nascimento de uma nova ordem mundial, ou o maior teste de resistência para a economia chinesa. Se Pequim continuar nesse ritmo, será apenas uma questão de tempo até que os Estados Unidos percam o posto de maior potência econômica do mundo. Mas será que o Ocidente ainda tem alguma carta na manga para conter essa ascensão? O que você acha? Estamos entrando em uma nova era de domínio chinês ou ainda há espaço para um contra-ataque? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo no cenário global.